Olá, querida e amável pessoa da internet, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui nesse canal, mais uma Red Pill. Então pegue seu copo d'água, se prepare, vamos tomar mais uma Red Pill lá no Redcast com o Juno Masters, o Atitude Alpha e a Tamires Martins. Qual o propósito do homem? E vamos reagir a esse vídeo, usar como desculpa para falar um pouco sobre a questão do homem. Eu acho muito importante. Eu tô pensando cada vez mais em dessa vez trazer aqui conteúdos do Redcast, não necessariamente só pra gente rir deles, não necessariamente só pra gente falar um pouquinho sobre biologia, que era sempre o meu propósito principal aqui, né? Eu sempre usei os vídeos do Redcast para falar sobre umas questões de biologia e tudo mais, mas também para falar sobre a questão de ser homem. Acho que é um conteúdo muito importante, que é um conteúdo que o Redcast pega esse vácuo, né? Eu assisti bastante gente falando sobre isso e eu falei, pô, não seria interessante então a gente trabalhar em cima disso também? Sobre essa questão do homem, muitas vezes não ter conteúdos dedicados a ele, e o Redcast, esses conteúdos muitas das vezes machistas e conservadores, pegam esse vácuo para abraçar os homens e conversar com os homens. Então eu tô aqui fazendo react para fazer os três ao mesmo tempo. Dar umas risadas, porque no final a gente precisa se entreter, falar um pouquinho sobre biologia, porque biologia nos ajuda muito a entender os papéis de gêneros, o que que é construído, o que que não é, o que que é genético, o que não é, e também para falar um pouquinho sobre homens, né? Sobre nós mesmos, né? Sobre o que nós deveremos ser, qual que é o propósito do homem. Adianto, você escreve o seu propósito, homem. Não tem nenhum homem, um propósito pré-definido para você, relaxe. Você não precisa cair nesses propósitos pré-definidos. Defina o seu propósito. Seu propósito é, sei lá, é ser uma pessoa feliz, seja. Seu propósito é realizar seus sonhos, realize. Você quer ter uma família? Tenha. Já dei spoiler do vídeo aí, qual que é o propósito do homem. Mas chega de gracinha, vamos pro vídeo, porque o assunto é sério. Então, se o cara se encontra hoje nessa situação, o que ele precisa buscar? Eu entendo que o caminho da mudança do homem e da mulher são completamente diferentes, né? A mulher, ela precisa buscar Deus, né? Se ela estiver perdida no meio do mundo e nada acontecer mais pra ela, ela precisa buscar Deus. Eu fiz isso durante 2 anos e fiz mesmo, e ainda tô até hoje nesse processo, me sinto um bebê nesse lugar, né? Mas ele me aceitou de volta. Então, a mulher precisa buscar Deus em primeiro lugar. O homem é o que o Miguel tá falando. Ele precisa, sim, buscar autodomínio, autocontrole, principalmente. Por quê? A tendência do homem, Ju, é justamente o caminho mais fácil. Isso é a natureza do homem. Por quê? Lá atrás, o homem precisava, sim, ser o caçador. O homem nasceu para ser provedor, nasceu para ser caçador, nasceu para guerra, nasceu para correr atrás das coisas. A mulher nasceu para organizar as coisas, nasceu para cuidar das coisas, cuidar da roupa, da casa, da família, trabalhar e ajudar o homem naquilo que ela puder, administrar aquilo que ele traz para casa. Só que isso lá, antigamente, de novo, na ancestralidade. Por quê? É sempre importante a gente. Cara, de novo, aqui a gente tem uma mistura de religião com biologia. Eu não quero desrespeitar nenhuma religião, porque senão, como eu sempre falo, eu estaria desrespeitando a mim mesmo. Mas aqui tem uma salada mista, né? De que o homem foi criado para ser provedor na ancestralidade e tudo mais. Primeiro, esse anacronismo histórico de olhar a ancestralidade com os nossos olhos. A questão do homem ser provedor de ir atrás da caça é uma questão que a gente vai sempre se confundir e tudo mais. É uma questão que realmente acontecia por conta de umas diferenças biológicas, mas não quer dizer que todo o sustento provinha só do homem. A gente tem diversas populações onde a agricultura ficava é uma questão que ou ficava com a mulher ou era dividido com os dois. A mulher que organizava algumas coisas e no final você tinha uma noção complementarista que a gente vê como uma relação de hierarquia, né? Um fica fazendo uma atividade que é essencial para os dois, e o outro também faz uma atividade essencial para os dois, e no final os dois se completam, certo? Por uma questão que não tinha tecnologia, era uma sociedade diferente e tudo mais. E você mistura isso falando que isso está determinado na nossa genética, que também não faz sentido nenhum. A gente não tem genes que determina
a mulher tem genes que o homem não tem, então por isso ela é mais organizada, ela cuida melhor, ela faz melhor. Não tem nenhum gene pra isso, gente. Não existe genes pra essas características. Não existe genes que só o homem tem e caça. Senão nenhuma mulher poderia ter caçado na história da humanidade. E a gente tem genes de sobrevivência. Então, se uma mulher estivesse sozinha no meio da mata, ela ia dar um jeito de sobreviver. Ela ia caçar do jeito dela. Não era tipo, nossa, só o homem tem condição de pegar numa lança e caçar. Isso é fazer uma extrapolação dos genes muito grande. E isso fica misturado com uma noção religiosa, né? Que a religião determinou isso pro homem. Quando os dois, na verdade, se a gente for entrar na criação realmente, os dois foram criados para cuidar do Éden. Ninguém caçava, ninguém fazia nada. Os dois faziam a mesma coisa, que era cuidar do Éden. Cuidar das frutas, cuidar das colheitas, cuidar do jardim, é isso. Tá ligado? Você não tinha nenhum tipo de. Então, essa questão de que está escrito na genética, está escrito na ancestralidade, está escrito em tudo mais. Depende, porque até a história do homem narrado na Bíblia mudou. Os papéis mudaram, as funções mudaram, as coisas foram mudando. A Bíblia não passa uma noção estática da biologia, e não passa. Pelo minha leitura, passa pelo contrário, passa o entendimento de que a gente pode até mudar, a gente pode se estruturar de outras maneiras, a gente pode construir outras sociedades. A própria Bíblia tem regras de convivência que vão mudando com o tempo. Eu não estou falando aqui de mandamentos bíblicos, estou falando de regras de convivência. A estrutura familiar da estrutura patrística lá do começo da Bíblia é de um homem que tem, por exemplo, várias mulheres. Você vai querer passar isso para a estrutura de agora? Não se passa isso. A estrutura de agora é uma estrutura familiar diferente, monogâmica. Mudou, não mudou? Então, dentro da própria história do cristianismo, você tem abertura para mudança. Você tem abertura para outras questões. Agora, você tem regras para o relacionamento entre os dois. Como um vai se comportar com o outro, que é questão de respeito, a questão de um dar. Quando os dois se casam, se tornam um, então tem que compartilhar as questões, regra de comportamento de não fazer sexo antes do casamento, isso são outras coisas. Mas, pô, a estrutura de sobrevivência, até no contexto bíblico, mudou. Até os papéis mudam. Até essa estrutura toda vai mudando. Então não faz sentido falar que é estática, que é física, que é determinística. Tanto na perspectiva religiosa, quanto na perspectiva biológica. Entendeu? Gente voltar para nossa natureza, porque quando a gente volta para nossa natureza, a gente entende tudo. Todas as nossas respostas estão. Isso é o que a gente chama de falácia naturalista, de tentar pegar algo que é natural e tornar ele como determinístico, único, mas às vezes ele nem é natural, né? Porque você vai precisar achar o gene específico para isso e isso não existe. O que a gente tem é sobrevivência. Isso a gente pode falar que é biológico, tipo, a gente quer sobreviver, quer passar os nossos genes para frente. Estão lá na ancestralidade, lá nas escrituras, lá com os nossos filósofos, isso já está funcionando há mais de 2000 anos, então vai funcionar para sempre, né? E aí tanta gente fala, isso é um pouco quadrado. Não, não é quadrado. O cara que se acomoda, que ele se torna um meninê. Muitos comentam lá no meu... É meninê. Que às vezes eu falo uma coisa e o cara vai completamente contra. Não, mas a mulher que tem que fazer isso. Mas a mulher... Não, você é um meninê. Eu respondo. Porque assim, eu vejo, né, isso. Eu moro no Recreio de... Nenê? De Bandeirantes, alô Recreio, quem tá aí vai, manda um alô pra gente. Lá tem muito isso. São mulheres que já foram casadas, herdaram alguma coisa e têm uma condição legal, encontram um cara jovem que tem o pinto funcionando e o cara é bonito e a mulher compra o cara, né? Então agora o papel inverteu muito. Só que eles pensam que eles estão ganhando alguma coisa, justamente porque o homem já tem essa característica de precisar fazer força para crescer, né? A mulher não. Eu tenho 2 filhas, na verdade, uma filha e uma enteada. E
Esses dias eu tava em casa trabalhando e não tinha ninguém pra limpar a casa. Elas pegaram e começaram a limpar a casa. Ninguém pediu pra elas limparem a casa. Elas limparam minha casa toda, ficou mais suja do que antes. Mas assim, é natural da menina cuidar da casa. Não é natural do menino. Eu tenho um filho menino também. Ele adora videogame. Se eu deixar, o meu filho fica no videogame o tempo inteiro. Então eu preciso tirar o meu filho da zona de conforto o tempo inteiro. Cara, isso nem precisa dizer que não é biológico, né? É como a gente cria. Isso é estereótipos de gênero. Você percebe que ela mesma usou o estereótipo quando ela falou as coisas inverteram. O homem agora está sendo comprado pela mulher. Porque ela partiu do estereótipo de que a mulher era comprada pelo homem. Entende? Estereótipos são construções culturais que não estão na nossa biologia, que nós criamos de como deve ser um menino e como deve ser uma menina. Então, o menino, ele é incentivado pela cultura a ficar nessa posição. A menina é incentivada pela cultura a ficar nessa posição, não tá na genética dela. Se você criar um menino para ser um ser humano que vai cuidar de si próprio, ele vai pegar a vassoura e vai varrer. Ele vai pegar a louça e vai lavar. Ele vai fazer a própria comida. Porque você cria ele nessa estrutura de que, ó, você tem que se sobreviver. Vou te ensinar as características para se sobreviver no mundo moderno. Quando a gente não ensina, ele vai ficar na zona de conforto porque ele nem sabe fazer. E ele vai vendo os estereótipos e vai vendo que aquele não é o papel dele. Então a cultura passa isso para ele. Não é a genética que passa isso para ele. Se você criar ele com as condições e mostrar para ele que ele é participante da casa, que ele tem que cuidar da casa, que ele tem que fazer as coisas da casa, ele vai fazer as coisas da casa. Com certeza tem várias pessoas que estão ouvindo tanto o Redcast quanto eu, ou, sei lá, se chegar mais pessoas, você vai ouvir pessoas que têm o exemplo anedótico contrário, que o menino que fazia as coisas em casa. Tem vários exemplos desses, que faz pra mãe. Porque ele foi ensinado nessa questão de que você precisa ajudar na casa, você precisa fazer as coisas, você é participante, você precisa sobreviver. Só que na cultura geral, você ensina estereótipos diferentes. Por isso a gente tem essa ideia errada de que meninas amadurecem primeiro. Não. A estrutura neurológica dá capacidade para os dois amadurecerem na mesma caminhada. O que acontece é que você reforça mais, dá mais obrigações para a menina antes do que você dá para o menino. O menino, eu até zoo com o aluno de vez em quando, né? O menino, se ele lavar uma louça, ele já é o filho perfeito. Então já tá bom, ele já pode passar 2 horas jogando se ele passar 15 minutos cuidando da casa, lavando uma louça. Agora a menina, ela precisa fazer tudo. Ela precisa lavar, precisa passar, precisa lavar banheiro, precisa fazer comida. Aí sim ela é uma filha perfeita. Entende? Ó a expectativa de gênero, ó a expectativa de 2 filhos diferentes. Isso vai levar a uma estruturação e uma criação totalmente diferente. De que o menino vai achar que é ok. Lavei uma louça, tô pronto, fiz minha parte, vou sentar no videogame e é isso. Pra eles Isso não tá no nosso genes. aprender a ser homem, né? Então, na maioria das vezes que o homem chega pra mim reclamando da mulher, que a mulher tá muito macho, que a mulher tá muito masculina, que quer mandar nele, quer controlar, quer não sei o quê, eu pergunto, peraí, em que período dessa relação você perdeu completamente a tua masculinidade? Normalmente Porque o cara tem que se olhar no espelho primeiro. a tua masculinidade, exatamente, ela tá no teu autodomínio, ela tá na tua autoconfiança, ela tá naquilo que você faz todos os dias por você, mesmo que você não goste de fazer. Então, por exemplo, eu pergunto sempre pra quem me procura, né? Principalmente pros meus mentorados, que eu adoro atender 1 a 1, mais do que o curso. Eu tenho um curso lançado, onde eu ajudo muitos homens, que é um valor melhor pra quem Mentorado. não pode pagar a mentoria individual. Mas eu adoro esse serviço no 1 a 1. E aí a primeira pergunta que eu faço é: o que é difícil pra você, mas você sabe que precisa fazer e você faz? E esse cara sempre me dá uma resposta linda. Para algumas pessoas, o difícil, para alguns homens, o difícil é ir para academia. E aí você tá falando aqui da academia. Cara, isso é o básico. O homem precisa se colocar ali fazendo força física. Por quê? A força física traz para ele autocontrole. E aí, o cara que não faz isso, ele tende a usar mais pornografia, ele tende a usar mais a droga, ele tende a usar mais o álcool. É uma cadeia. A nossa vida, todas as áreas da nossa vida funcionam como um efeito dominó. Então, se uma coisa tá estragada, e você vai lá e arruma, as outras áreas da sua vida você arruma também. Então eu sempre... Homem,
Fuja disso. Cara, percebe que tudo o que eu falei são estereótipos. Esse que é o grande problema. Ó, a gente tem que criar na nossa cabeça que a gente não é refém de um estereótipo. Homem, esse estereótipo masculino é só um estereótipo. Ele não existe de verdade. Você não precisa ser dominante. Primeiro que um relacionamento, ninguém tem que mandar em ninguém, cara. Eu geralmente falo que não tem regra pra relacionamento, né? Mas eu acho regra no sentido de que acordos, né? Mas cada relacionamento tem seu acordo, cada relacionamento tem seus trâmites, né? Mas acho que se tem uma regra, que é uma regra universal, é que relacionamento não pode ser de dominação. A não ser que seja dentro do contexto sexual de BDSM. Aí você e seu parceiro que decida quem vai ser dominado e dominante. Mas é a partir de negociação. Porque até as pessoas do BDSM negociam. Relacionamento tem que ser horizontal pros dois. E para dois seres humanos, independente, um relacionamento de masculino, masculino, feminino, feminino, feminino com masculino, é uma pessoa cis com uma pessoa trans com pessoa trans, independente, a relação humana é horizontal, de diálogo, de conversa. É isso que todo mundo vai chegar, não de mandar no outro. Primeiro de tudo. Segundo de tudo, não caia nesse estereótipo de masculinidade. Que você tem que performar alguma coisa. Você tem que ser forte desse jeito masculino. Tem que ser forte igual um ser humano tem que ser. Todo ser humano tem que ser forte. Adivinha, no século XXI, todo ser humano tem que aguentar engolir sapo, tem que aguentar trabalho ruim, tem que aguentar salário ruim, tem que aguentar dificuldade, tem que trabalhar e estudar à noite. Todo ser humano, isso não é específico do homem. Esse que é o problema. Esse que é o grande problema. A gente cria o homem dentro de um estereótipo, ele quer cumprir esse estereótipo, e quando ele chega na vida adulta, ele percebe que é mentira, todo mundo tem essas características, todo mundo tem que ser forte, todo mundo tem que aguentar sapo, todo mundo tem que ajudar o outro, todo mundo tem que ser solidário. E ele acha que isso é característica só de homem. Que só o homem tem problema, que só o homem tem que engolir os seus sentimentos. Não. Todo mundo tem que fazer isso em algum aspecto. Mas o homem tem que se libertar e entender que em algumas áreas da vida você tem que ser forte. Em algumas áreas da vida você tem que engolir sentimentos. Mas em outras áreas você tem que desabafar. Você tem que falar. Você tem que ser um ser humano. Você pode ser um ser humano. Você não precisa ficar preso dentro de um estereótipo de gênero. Você pode chorar, você pode conversar, você pode desabafar, você pode ter amigos com quem falar, pode ter amigas com quem falar, entende? Você pode falar com sua parceira, você pode desabafar com ela, você não precisa demonstrar força, dominância. Você precisa ser um ser humano. Você precisa ser isso. E você também tem que decidir o que você quer, independente do seu gênero. Pô, você é um homem, mas você quer. Você não tá no contexto de academia. Você quer fazer balé. Faça balé, faça jazz. é, Seja nerd, jogue RPG. Mas tem que fazer exercício, porque é biológico. Desculpa, mas encontre o exercício que você quiser. E não tem nada a ver essa coisa de eu fazer exercício, você vai. Se não fizer exercício, você não vai fazer força, você tem que fazer força. Bobagem. Bobagem. A dica primordial é não caia no estereótipo. Porque é aí que você se frustra. Porque esse estereótipo ninguém consegue mantê-lo. Ninguém. E se consegue é a duras penas. É se sacrificando. É se destruindo. Esse estereótipo de masculinidade, ele vai te destruir. Construa o seu caminho, cara. Construa o que você quer baseado nas perspectivas que você quer. E é lógico que existem alguns conceitos que nós temos que realizar, como eu falei. E tô aqui repetindo. Mas adivinha, esse conceito é pra todo mundo, não é só para homem, não. A questão de força, de resiliência, de autoconhecimento, de determinação, é pra qualquer ser humano, parceiro. Não, nossa, isso aqui é específico do homem, só o homem tem isso. Bobagem.
sempre falo pro homem, você quer ser homem, você quer ser o cara, 3 coisas você precisa fazer. Primeiro, as primeiras 3 coisas que você precisa fazer, né? Os primeiros 3 passos. Vê, é uma procura por essa representação estereotipada e de aquilo que de performance, não necessariamente de ser alguma coisa. Cara, você quer ser homem? Primeiro, quer ser homem? Segundo, será que é o que o cara quer mesmo? Ou ele só não tá indo atrás do estereótipo? Ele não alcançou esse estereótipo, ele tá frustrado porque ele quer ser esse estereótipo. Cara, você quer ser o estereótipo mesmo? Aí vá atrás. Não sei nem se vai ser bom pra você. Mas no fundo, a gente quer outras coisas. Só que a gente, como a gente tá no mundo de comparação, quando a gente se compara com outros homens, a gente fica, e a gente foi criado nessa cultura, a gente se sente diminuído. E ao se sentir diminuído, a gente começa a correr atrás disso. Tentar aumentar a nossa autoestima. Quando a gente só vai se frustrar ainda cada vez mais. Tô na merda, desculpa a palavra, mas eu sou carioca e cariocas xingam. Tô na bad, né? Eu não sei o que eu faço, tô aqui em depressão, tô usando muita pornografia, tô usando álcool, meu trabalho não tá legal, tô ganhando pouco, não tô vendendo tão bem. O que que você faz? Você vira homem. Vira homem, de verdade. O que o homem tem que se fazer para ele ser homem? Honrar com a palavra dele, em primeiro lugar. Aí muitos homens confundem isso, né? Honrar com a palavra dele. Eu acho que todo ser humano tem que fazer isso. Eu tô dando uma volta pra eu tentar explicar pra galera, mas eu quero depois comentar o que você comentou também. E aí eu tô te olhando pra lembrar, tá? Me lembrem, se eu esquecer, eu preciso comentar o que ele falou sobre o homem que não consegue uma mulher quando ele tá ganhando pouco. Eu quero falar sobre isso no final desse discurso. Mas vamos lá. As 3 coisas que você precisa fazer pra você virar homem de verdade. Vamos ver, 3 coisas. Honre com a tua palavra. Por quê? Honre com a tua palavra. Qualquer ser humano tem que honrar com a própria palavra, já falei. Tua palavra não é comigo. Não é comigo que você tem que tratar. Você tem que tratar com você mesmo, no espelho. Usa o espelho. Tem um livro do David Goggins que ensina exatamente isso. Ele usa um exercício do espelho. O que é o exercício do espelho? Cara, eu tô gordo, eu tô feio, eu tô esquisito, minha barba tá sem fazer, meu dente tá cariado. Peraí, por onde eu vou começar? Peraí, vou resolver isso aqui essa semana. Resolve o que tá te incomodando faz tempo. O que você precisa fazer pra você se sentir bem? Tem homem que precisa estar no shape, tem homem que precisa estar com a barba feita, tem cara que se sente mal quando tá com o cabelo sem cortar. Cada pessoa tem uma coisa. Eu, por exemplo, me sinto mal quando a minha unha não tá feita. Então a minha unha, ela precisa estar feita. Eu posso não estar me cuidando todo o resto. Eu posso ter dado uma relaxadinha na academia, não sei. Mas a minha unha, 100% do meu tempo, ela tá feita. Porque se eu olhar pra minha unha e ela não estiver feita, eu começo a me sentir incapaz. E vocês precisam fazer isso. Esse é um dos processos. Esse é o processo. É um dos elementos. São 3 elementos. Então, a primeira coisa, honra com a tua palavra, né? Você falou assim, eu vou começar a academia na sexta-feira. Sexta-feira, 8 horas da noite, tá todo mundo indo pro happy hour, vai pra academia. Por quê? Porque você não vai estar se desmoralizando com os outros, você vai estar se desmoralizando com você. A pior coisa que você pode perder é a confiança de você com você mesmo. Porque depois que todo mundo parou de confiar em você, ninguém precisa confiar em você, se você confiar em você. Mas quando você perde a confiança em você, isso já aconteceu comigo, você se torna um ninguém. Então, se você quer começar a ser alguém, honra com a tua palavra. Independente com quem você fale. Tenha dificuldade. E a segunda? De formalizar alguma coisa. Tem muitos homens que entram no relacionamento do nada. Não, segura a onda. Não formaliza nada. Você ainda não sabe se é isso que você quer. Dá uma pensada. Ah, mas ela não quer transar se eu não formalizar. Então, meu amigo, você não é animal. Segura essa onda. Peraí, pensa, será que é essa mulher que você quer? Segunda coisa que você precisa fazer. Primeiro, é honrar com a tua palavra. Segundo, é você fazer uma atividade física. Não importa. Todo ser humano precisa fazer atividade física. Todo ser humano. Ai, gente, pô, cara. É muito cansativo essa coisa de... Percebe quando é um recurso pra todo mundo. Todo mundo. Só que a gente parece que quer muito ficar preso a esses estereótipos, quer muito ficar preso a essas regras que foram inventadas por nós mesmos, sabe? Não importa o que você vai fazer, mas faça. Se fosse exclusivo do homem, o Deus não teria feito corpo humano necessitar de exercício pra todo mundo, sabe?
o corpo humano da mulher é feito pra caçar. Vou entrar nessa ancestralidade. O corpo da mulher também tem todas as características perfeitas pra caçar. Ela tem estrutura pra correr, ela tem estrutura pra se esgueirar, ela tem estrutura pra segurar uma lança, ela tem estrutura pra atacar essa lança. Ela tem estrutura de um monte de coisa, tá ligado? Porque se é tão diferente assim, por que Deus fez dois corpos que são estruturalmente muito parecidos? Você tem diferença na produção de massa muscular? Talvez. Mas a gente tá falando de uma época onde nem academia se tinha, né? Uma atividade Do ancestral, né? física todos os dias da sua vida, sue. Coloque teu corpo pra suar. Porque você é homem. Não precisa ser todos os dias, não, né? Muitos médicos falam que 3 dias já tá bom. Porque, pô, estamos numa vida moderna do capitalismo, né? A sua masculinidade é ativada com a atividade física, com teu suor. Você vai produzir mais testosterona. Então, você logo se torna mais homem. A terceira coisa que você tem que fazer para você se tornar mais homem vamos lá. é você simplesmente largar, abandonar os vícios. Tamires, mas não é assim que funciona. Tá, então deixa eu te explicar como é que funciona. Para você abandonar um vício, você não pode olhar para o vício. Isso é o que muita gente confunde. Muita gente fica assim, eu quero abandonar a pornografia. 80% do meu público hoje é viciado em pornografia. Isso é um dado muito sério, porque tem poucas pessoas no Brasil... Caramba, uma estatística bem... 80 fechado. Que falam principalmente com homens, e eu nunca vi ninguém falar sobre isso, mas o meu público hoje é 96% masculino. Eu tenho, em média, 300 pessoas que me acompanham nas redes sociais, 300 mil. E eu fiz esse cálculo, porque eu já acessei muitas vezes, eu tenho tudo controlado. 80% dos homens hoje consomem e são viciados em pornografia. Então, como é que você faz para você se livrar da pornografia? NoFap? Não, eu não acredito em NoFap. Você não acredita em NoFap? Não, não acredito em NoFap, de jeito nenhum. NoFap funciona. Não acredito que funcione. Funciona durante um... Vai lá, Júnior, mas prova pra ela que o NoFap funciona. Cara, você tá... Vou dar uma dica. Pô, mágica, descobri com os velhos sábios dos montes, num curso intensivo que eu fiz com eles de 2 semanas. E você tá com problema, qualquer problema na sua vida que tá te parando, você não tá fazendo você ser produtivo, você tá sentindo que tá gastando muito tempo, você tá sentindo que tá viciado, procure auxílio. Que auxílio? Aí você decide, pode ser... Talvez você tá dizendo, não vou cair aqui no clichê de procure psicólogo. Talvez psiquiatra vai te ajudar, talvez o AA vai te ajudar, talvez o NA vai te ajudar. Pra quem não sabe, AA, Alcoólicos Anônimos, NA, Narcóticos Anônimos. Talvez, cara, a gente não pode ser aqui ingênuo de achar que só a medicina ajuda. Talvez o que você tá precisando, o que tá faltando pra você é uma comunidade. Essa comunidade vai se interpretar de amigos, volte a ter contato com seus amigos, tente fazer amigos, tente... Talvez o seu contato com a espiritualidade que esteja faltando. Sei lá, você já tá indo na psicóloga e tudo mais, mas tá faltando sua relação com o sobrenatural. Vá na igreja. Cara, não existe fórmula mágica, cara. Não existe, tipo, não, vou parar de NoFap ou vou parar de ver pornografia e vai tudo se resolver. Não vai se resolver, tá ligado? Vá atrás de ajuda de pessoas que vão te auxiliar a passar por esse caminho. E não cair em coaches pagos, porque coaches pagos não necessariamente são pessoas formadas para te ajudar a passar por esse caminho. E se for... Porque isso que é o asterisco da dica, né? Sempre busque caminhos e pessoas realmente confiáveis, né? Então, psicólogo confiável, psiquiatra confiável, pastor confiável, igreja confiável e tudo mais. Tempo, se você colocar outras coisas na tua vida. O que funciona, Ju, de verdade, assim, com alicerce sólido, é você transformar a sua vida no reality show. É você transformar a sua vida no melhor que você Como assim? Me perdi, Thamis. puder. E aí você não vai Pera mais aí. precisar de escapar. Eu vou ter que colocar câmeras onde eu estou.
Você não e transmitir pela Twitch, porque aí realmente eu não vou ficar, se a minha vida for transmitida 24 horas por dia na Twitch, eu vou tomar muito cuidado com o que eu faço. vai mais precisar de válvula de escape. Então, se você tá praticando atividade física, se você tá honrando com a tua verdade, com a tua palavra, se você tá colocando a tua vida no teu melhor, com aquilo que você já tem hoje, sem esse papo de não tenho dinheiro, não tem dinheiro, a gente vive uma era que todo mundo faz dinheiro, cara. Dá pra você fazer dinheiro com iFood, vendendo churrasquinho. Dá, fácil. Oxi, quem reclama é mimizento. Como eu já ouvi aqui muito, né? Se você reclama do capitalismo, você tá mimimi demais, aluga uma bicicleta e entrega iFood, na tua casa. Dá pra você fazer dinheiro, sei lá, cara, inventa uma forma. Vai fazer isso. Não me manda mensagem dizendo que tá sem dinheiro, cara. Pelo amor de Deus. Pensa numa forma de fazer mais dinheiro. Tamires, mas eu trabalho 20 horas por dia. Então você estuda alguma coisa lá quando você tá no horário de almoço pra você mudar esse trabalho. Se ele não Tamires, mas eu já trabalho 20 horas por dia. Estuda no horário de almoço que vai resolver. Ficar indignado com o sistema? Não. Se sindicalizar, pedir aumento? Não. Estruturar a destruição do capitalismo? Não. Você tem que estudar mais. Você tá trabalhando pouco, parceiro. não tá te trazendo felicidade. Tamires, mas eu odeio o meu trabalho. O que você sonhava quando você era criança? Porque os nossos sonhos, eles são tolhidos muitas vezes na nossa infância. E provavelmente o teu dinheiro tá no teu sonho que você esqueceu quando você era criança. O caminho, né, o processo é meio que universal, né? Atitude o problema é que nem todo cara vai sair do mesmo ponto de partida, né? Às vezes tem cara que vai começar com 40, tem cara que vai começar mais jovem, né? Só que é a mesma coisa pra todos que tem que ser feita, digamos assim. Exatamente. E muitos homens também... Não existe o caminho universal, gente. Não existe o caminho universal. A não ser que você esteja dentro de um sistema religioso. Mas eu estou falando aqui da humanidade como um todo, eu acho, sabe? Não existe, cara. Cara, esse que é o problema. A gente tá indo sempre atrás de regrinhas, de classes bem estabelecidas, sólidas, como se existissem isso. Mas a própria biologia nos mostra que existe diversidade, sabe? Existe diversidade de comportamentos, diversidade de sentimentos, diversidade de ver o mundo, diversidade de orientações, diversidade de identidade, diversidade de diversas questões. E, cara, o ser homem, você pode achar lógico em filosofias, você pode achar em religiões, mas, cara, quanto mais a gente se aprofunda, e não tô querendo entrar num humanismo super rigoroso. Mas quanto mais a gente tá vendo que esses estereótipos, essas classes, elas só nos violentam, porque elas fazem com que a gente tenha que se transformar como um todo e ir atrás de coisas como um todo e se forçar a fazer coisas que não necessariamente você precisa fazer. É igual eu falei, você precisa necessariamente estar numa academia? Não, você pode fazer uma caminhada, você pode fazer dança, você pode fazer luta, você pode fazer corrida, você pode fazer bike, você pode fazer natação, tá ligado? O ser homem é ser forte? Não necessariamente você vai precisar ser forte como todo ser humano precisa ser, mas você também pode ser delicado, você também pode ser organizado, você também pode ser sentimental, você também pode desabafar, entende? No fundo, o que você precisa é perceber que você não precisa correr atrás de estereótipos. O que na verdade você precisa correr atrás do que você quer pra sua vida. O tipo de relacionamento que você quer, o tipo de aparência que você precisa, o tipo de manifestação cultural, o tipo de roupa que você quer vestir, o tipo de esporte que você quer acompanhar, o tipo de coisa que você quer fazer. De verdade, não, na verdade, ir atrás do estereótipo, ir atrás do fixo, ir atrás das regras universais. Tá ligado? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, te ajudou de alguma maneira, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Se quiser adicionar alguma coisa, quiser fazer críticas, estamos abertos. Se você chegou nesse canal e nunca tinha visto nada sobre ele, não se esqueça de se inscrever, porque me ajuda muito. Estamos aqui fazendo companhia uns aos outros para tentar construir conhecimento sobre o mundo e tudo o que tem nele, né? Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo e tchau!